Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Qual será o tema de sua análise hoje aqui em Sustentáculos, professor? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Continuando na linha da coluna anterior, que é vamos dizer, a tentativa de se observar melhor a evolução da governança global, se é que dá para falar em governança global, mas pelo menos daquilo que os cientistas políticos gostam de chamar de sistema internacional. Houve dois motivos essa semana para que a atenção se volte a duas das organizações do sistema internacional, que são a OMC, a Organização Mundial do Comércio, e a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Confrontos diplomáticos muito sérios estão surgindo, ou se desenvolvendo, ou se acirrando nessas duas organizações. No caso da primeira, quer dizer, a notícia mais importante foi que o Azevedo, que até agora dirigia a OMC, o brasileiro, que é extremamente admirado, acho que por todos, né, pelo trabalho que ele tem desenvolvido. Então, ele anunciou que vai abrir mão de um ano do mandato dele, quer dizer, ele teria que sair só em agosto do ano que vem, e ele então anunciou agora que vai sair já agora em agosto. Evidentemente, isso criou um clima imediato de corrida pela sucessão dele, e obviamente é um motivo de enfrentamento, principalmente entre os Estados Unidos e a China, que no caso, inclusive, coloca o Brasil numa posição extremamente delicada, não é? Mas por que o Brasil está nessa posição delicada, professor? A posição do Brasil é particularmente delicada porque, em princípio, o governo está alinhado com a posição americana, dos Estados Unidos, mas, do ponto de vista econômico, o Brasil, em princípio, não pode se alinhar na OMC de maneira agressiva contra a China. E na escolha do sucessor do Azevedo, os Estados Unidos vai aproveitar a ocasião, inclusive, para ver se retira da China o status que ela tem de país ainda não desenvolvido, vamos dizer assim. E de embrulho pode ser que o Brasil também entre nessa, né, de não mais usufruir do status, vamos dizer, de economia emergente. Mas, além disso, quando se souber quem são os candidatos, certamente vai ter um candidato apoiado pelos Estados Unidos e um outro pela China, e o Brasil vai ficar numa sinuca de bico aí. Coisa parecida justamente já está acontecendo na Organização Mundial da Saúde, porque houve uma certa iniciativa dos Estados Unidos de fazer uma espécie de auditoria para ver se implicava a China em alguma responsabilidade pela deflagração da pandemia. Isso foi, por enquanto, contornado porque a União Europeia pegou a questão e transformou isso numa proposta que está conseguindo, vai na mesma direção de fazer uma avaliação de como que a OMS agiu diante da pandemia e tal, mas sem esse viés de querer ir contra a China. Aguardemos os próximos capítulos. Até a semana que vem, um abraço. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta segunda-feira um super feriado, antecipando o Corpus Christi para quarta, o Dia da Consciência Negra para quinta, decretou ainda sexta-feira como ponto facultativo. Tudo isso, segundo a Prefeitura, é uma estratégia para ampliar o isolamento social. E aí, professora, será que agora vai dar certo?
Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. O que a Prefeitura deseja com essa antecipação de feriados é evitar a decretação de um lockdown. Ou seja, fazendo uma leitura que através do isolamento social voluntário, ou seja, a partir da decisão de cada um, a Prefeitura vem ensaiando formas de obrigar as pessoas a ficarem em casa sem obrigar as pessoas a ficarem em casa, ou seja, procurando evitar um possível desgaste político que a decretação de um lockdown poderia acarretar. Infelizmente, me parece que essa estratégia é uma estratégia muito mal sucedida, assim como foi também a estratégia de transformar o rodízio em rodízios 24 horas de dias pares e de dias ímpares. Na verdade, o que nós precisamos levar em consideração é as razões através das quais as pessoas que não estão fazendo isolamento social o estão fazendo. Uma parte, sim, tem a ver com campanhas, com consciência, com o fato de que o próprio presidente, a própria ação do governo federal chama para ir para a rua, minimiza essa questão, mas, sobretudo, as empresas que continuam funcionando e chamando os seus trabalhadores e fazendo com que eles tenham que ir para lá, bom, é essas que vão ser impedidas na marra de trabalhar. Mas a principal questão é que o isolamento social para a maior parte da população e, sobretudo, para a população que se encontra numa situação de informalidade ou de trabalho muito precário, a viabilidade do isolamento é o acesso a auxílio, a uma alternativa, coisa que o Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, independente, inclusive, do auxílio do governo federal, já poderia estar fazendo, Sandra. Professora Raquel Ronick, além de tudo isso, o que dizer de mexer no dia dos feriados, hein? Pois é, Sandra, uma rede muito importante de instituições envolvidas na luta contra o racismo, na defesa dos direitos da população negra no Brasil, já se manifestou expressando a contrariedade e o desrespeito em relação ao Dia da Consciência Negra e, sobretudo, um desrespeito em relação a essa data, que pode mudar como quiser, do jeito que quiser, na contraposição a uma absoluta falta de atenção, inclusive em termos de proteção em tempos de pandemia, a essa mesma população que tem sido muito vítima do contágio e das mortes de Covid. Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, na semana passada o senhor comentou que estava havendo uma movimentação na base de apoio ao presidente Bolsonaro. Isso continua? Olha, nestes últimos dias, a XP patrocina uma pesquisa que apontou uma tendência de queda na aprovação do governo. Quando nós conversamos na semana passada, a referência que eu tinha usado era do Datafolha, que apresentou no dia 27 de abril um resultado de 33% de aprovação do governo, o que indicava uma manutenção da faixa de apoio que ele vem trazendo desde abril do ano passado, portanto, há cerca de um ano. Agora, a XP apresenta um número mais baixo, que teria chegado a 25% apenas de apoio. Primeiro, essas pesquisas precisam ser vistas com cuidado porque elas não são perfeitamente comparáveis. Cada uma delas usa uma metodologia um pouco diferente, então não se pode comparar laranja com banana, ou seja, a pesquisa do Datafolha com pesquisa da XP, para dizer que houve uma queda dessa proporção, que seriam 8 pontos percentuais. Além do mais,
há uma pequena diferença também, uma pequena divergência, né? A própria XP, quando o Datafolha apontava esse número de 33, o número da XP já era mais baixo. De todo modo, e a título apenas especulativo, porque nós precisamos aguardar para ver se essa realmente é uma tendência de queda contínua na aprovação do atual presidente, talvez possa se imaginar que haja alguma relação com o fato de que os números de óbitos relacionados ao coronavírus vêm crescendo muito nos últimos dias. E com isso ocorre um fenômeno muito triste, mas que é o fato de que muitas famílias estão sendo afetadas por esta doença, e aí isto faz crescer de maneira vertiginosa a tomada de consciência da gravidade que a doença tem, ou pode ter nos casos em que ela se desenvolve. E isto pode estar, não estou dizendo que esteja, mas pode estar influenciando numa eventual queda na aprovação do atual governo. E no caso do auxílio emergencial, professor, se ele não tiver continuidade, pode ter impacto na base de apoio do presidente Bolsonaro? Pode sim. De fato, o auxílio emergencial foi previsto para 3 meses. Agora, em junho, nós vamos ter o pagamento da última parcela prevista, e já começa uma discussão do que vai ocorrer em julho. O ministro Paulo Guedes fala em manter o auxílio por mais 1 ou 2 meses, mas apenas no valor de R$200. Eu creio que isso pode ter um impacto bastante negativo no que diz respeito ao apoio ao presidente. Mas, de todo modo, como a gente sempre fala aqui na Rádio USP, é perigoso fazer previsões, sobretudo no que diz respeito à opinião pública, pesquisas como essa. Vamos aguardar para ver o que de fato vai acontecer. Obrigado, professor. Até a semana que vem. Muito obrigado e até a semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Márcia, hoje o meu comentário é sobre a canção O Real Resiste, do Arnaldo Antunes. Na verdade, é o nome da canção e também do último disco mais recente dele, e que se coloca em relação direta como leitura da atual situação do mundo e do Brasil em particular. A canção invoca a existência do real como modo de resistência ao mundo da dissolvência, da dissolução, das fake news, da manipulação e da enganação. Nesse sentido, é uma canção extremamente política para o momento presente. Esse termo real, ele pode pensar a aparição em outros lugares. Por exemplo, o Slavoj Žižek tem um livro chamado Bem-vindo ao Deserto do Real, que faz uma referência a uma frase do filme Matrix, que é um filme distópico, de uma humanidade controlada, onde a vida vivida, que a gente entende como vida, é uma ilusão. E quando o personagem do Keanu Reeves, o Neo, chega e vê a situação real das pessoas lobotomizadas, vivendo dentro de conchas, sem vida, ele é recebido com a frase Bem-vindo ao Deserto do Real. Professor Wisnik, e o que significa esse real? Esse real é um real lacaniano, no sentido de que real não é exatamente a realidade, é o real como pulsão de morte. São momentos meio epifânicos em que você percebe a existência das coisas na sua espécie de verdade última. Eu acho que na canção do Arnaldo essas coisas aparecem de uma maneira com esse certo ímpeto trágico, porque o que é bonito é que não se trata de enumerar uma série de horrores, como ele faz, para dizer, não, isso é falso, porque temos o real. A canção é toda uma dúvida meio de pesadelo sobre a existência ou não do real.
Ele afirma as coisas, ele enumera e depois deve ser ilusão, é só ilusão, não. Então nega, fica esse pêndulo entre a afirmação de alguma coisa e a desafirmação, a desautorização dela mesma, numa espécie de vigília, de pesadelo, onde a gente não sabe o que existe ou o que não existe. Só que a canção, na estrutura formal da canção, ela volta com o refrão afirmando: o real resiste. Quando diz, isso se diz com melodia e com harmonia de uma maneira forte como afirmação. Isso é o desejo de quem canta. O desejo da canção é a afirmação desse real contra as máscaras da ilusão e do semblante, tudo isso que hoje cada vez mais coloca em dúvida a existência de um fundamento último do real ou da realidade. Então essa canção do Arnaldo é fundamental para a gente entender o nosso momento atual, e eu queria fazer esse comentário e tocar pelo menos um pouco dessa canção agora para os ouvintes da Rádio USP. Autoritarismo não existe, sectarismo não existe, xenofobia não existe, fanatismo não existe, bruxa, fantasma, bicho papão. O real resiste, é só pesadelo, depois passa na fumaça de um rojão. É só ilusão, não, deve ser ilusão, não. É só ilusão, não, só pode ser ilusão. Miliciano não existe, torturador não existe, fundamentalista não existe, terraplanista não existe, monstro, vampiro, assombração. O real resiste, é só pesadelo, depois passa múmia, zumbi, medo, depressão. Não. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor. Um dos reflexos da quarentena tem sido a redução da poluição do ar na cidade de São Paulo. O que você tem achado sobre isso? Pois é, Denis, nós tivemos uma melhora muito significativa, já foi bastante falado, da qualidade do ar aqui em São Paulo. Cerca de 50% de redução da emissão de monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio, que são os gases emitidos pelos carros. Tivemos também uma redução muito grande de material particularado, que é aquele decorrente da queima de óleo diesel de ônibus e caminhão. E isso pode ser constatado também pelas fotos aéreas, pelas fotos de satélite, que mostram que a região metropolitana de São Paulo, que antes da pandemia tinha uma mancha vermelha sobre a região metropolitana de São Paulo, muito escura, hoje nós temos um tom amarelo mais claro. No caso do Rio de Janeiro, que já era um tom mais claro do que o de São Paulo antes, agora nós temos inclusive tons próximos a azul, o que significa muito pouca poluição. Isso é muito positivo, não só porque as pessoas vão respirar um ar melhor, principalmente nessa época de inverno, que quando o ar fica muito seco e a poluição cresce muito, então nós poderemos ter uma redução das doenças respiratórias, não aquelas decorrentes, obviamente, do coronavírus, mas de outras doenças respiratórias que são adquiridas pela má qualidade do ar. E também isso é muito importante para o planeta, né? Porque está se produzindo, e esse ano certamente nós vamos ter a menor geração de gases de efeito estufa no planeta, ou seja, vamos ter uma redução muito importante para a mitigação das mudanças climáticas. Agora, evidentemente, isso aqui não vai ser permanente e ninguém quer que nós fiquemos em quarentena para melhorar o ar. Nós queremos que o ar melhore por uma mudança de hábitos, por uma mudança de um sistema de transporte coletivo, por um rodízio, esse rodízio fracassado, dia sim, dia não, para conter a pandemia aqui em São Paulo, seria muito bem-vindo para melhorar a qualidade do ar com maior utilização do transporte público e de mobilidade ativa.
E na sua opinião, quão importante é prestar atenção na questão ambiental nesse momento? Bom, aqui na cidade a gente fica um pouco feliz, né, ver o céu, as estrelas, né, o ar limpo, mas o governo Bolsonaro está aproveitando esse período de quarentena, que as atenções de todo mundo estão voltadas para a pandemia e também para a crise política no país, para implementar políticas de destruição do meio ambiente, que faz parte do seu programa. É absolutamente inadmissível o que está sendo feito no país em relação à questão do meio ambiente, principalmente a desestruturação do Ministério do Meio Ambiente, que inclusive é responsável também pela qualidade do ar, né? Quando eu fui secretário de Ambiente Urbano, coordenava uma área que era uma área voltada à melhoria da qualidade do ar nas cidades, e foi através de medidas legais e de ações feitas por esse setor nos últimos 30 anos que a qualidade do ar nas cidades foi melhorando, né? Com a melhoria da qualidade dos combustíveis, a melhoria dos motores, né? Com isso se promoveu mudanças estruturais na melhoria da qualidade do ar. Infelizmente, o Ministério do Meio Ambiente está sendo desestruturado. Fiscais, por exemplo, que estavam combatendo o garimpo e o desmatamento ilegal em áreas indígenas foram exonerados pelo ministro. O ministro também, aliás, através do presidente, no decreto presidencial, transferiu o comando das ações de combate ao desmatamento na Amazônia para o Exército, né, reduzindo o poder e autonomia do IBAMA. Outras medidas extremamente graves estão sendo tomadas aqui na Mata Atlântica, com anistia a desmatadores que tiram o pouco que sobrou da Mata Atlântica no país. O desmatamento da Amazônia cresceu 279% entre março de 2019 e março de 2020. Está crescendo o desmatamento, talvez o mundo hoje não esteja tão preocupado com isso, com tantas atenções em função da pandemia, mas nós deveremos ter, porque depois do desmatamento vem as queimadas, e nós poderemos ter esse ano queimadas muito mais graves do que nós tivemos no ano passado. O desmonte da área ambiental do país é muito grave e nós precisamos também olhar para isso. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki.